E salve, salve meus que hoje a gente vai estar fazendo aí um react da treta aí que teve entre o biólogo Henrique e a Carol Capel. Chega mais, se inscreve no canal, deixa seu like e bora chegar a 100 inscritos, hein? Abraço! Mesmo que os Illuminati e os reptilianos dominam o mundo. Ela não se passa como especialista, não, né? Não. Mas ela fala na certeza, né? Não é, que ela fala assim com uma parada que... Mas eu acho que essa é a pegada dela. Eu acho que essa... Né, ó, você pode ver a fotinha do perfil dela aqui, ó. Ela tá saindo uma aura dela, com um negócio na mão. Beleza, vamos pro que acontece. Saiu uma matéria, Murilo, Então aqui, vamos. do The Guardian, já faz um tempo já, que era The sobre, Guardian. chimpanzés selvagens filmados por cientistas criando laços enquanto consomem frutas alcoólicas. A própria matéria, Muito que o título bom. da matéria já A é gente um faz pouco isso? sensacionalista, Murilo. O que é comum também em meios jornalísticos, né? Porque dá a entender aqui de que os chimpanzés estão manguaçando, Murilo, e trocando uma resenha, assistindo não manguaça? futebol. É isso que dá a entender. E a Carol Capel, ela trouxe o vídeo falando mais ou menos isso. Ela dá a entender, inclusive, aqui, né, a gente vai assistir, que parece que os chimpanzés, Murilo, eles estão, tipo assim, ela dá até mostra Evoluindo. aqui depois aqui o planeta dos macacos, ó. Tipo, os chimpanzés, Não Murilo, já estão evolui, evoluindo, né? já estão fabricando a própria cachaça, já estão resenhando. Ali Não. na matéria, fala que consome frutas alcoólicas. Beleza. Só que no comecinho do vídeo dela, pelo pouco que eu vi ali, ela deu a entender que eles estão fabricando a própria bebida alcoólica. Exatamente, fabrica, né? exatamente. Que eles estão fazendo um esquema ali pra poder ter mais desse tipo de fruta. Como eu falei, é uma matéria aqui, inclusive, sensacionalista. E aí, Não, se eles for fazer, talvez eles fazem. Pra ter mais esse tipo de fruta, sim. Mas fazer bebida alcoólica, não. ela traz já nessa pegada, certo? Mano, a Certo. primeiro momento, Murilo, se você vê ela falando, você fala, mano, tamo a um passo da revolução dos macacos. Igual no filme. Tamo a Não um passo. tamo, né? Acho que dá pra colocar o comecinho do vídeo dela. Vamos lá. Uma pesquisa conduzida pela BBC revelou que chimpanzés selvagens na Guiné consomem regularmente seiva fermentada da palmeira, conhecida como vinho de palma, que contém álcool, mas não apenas. Olha lá. Eles estão produzindo o próprio álcool. Olha isso. E, como a própria imagem mostra aqui, eles estão socializando. Então, se vocês entenderam a pegada, Mentira! né? Os chimpanzés, Murilo, fabricando louco? cachaça, manguaçando Saúde. e trocando uma resenha. Resumindo, é isso. O foda é ela falando produzida por eles mesmos, né? Como se eles estivessem realmente produzindo a parada. E não é muito bem Aham. assim, cara. Parece que eles estão... Eles têm uma fábrica, né? Eles têm uma fábrica de cachaça, né? Não parece? Eles têm um galpão lá, eles estão fermentando a fruta pra virar álcool, estão misturando Não com as tão, coisas, né? parece que tá desse jeito que ela fala. Já é Exatamente. pelo E aí sabor. Você assiste isso, você fala, mano, esse bagulho é Sabor. muito louco. É claro, essa é a pegada dela, é o conteúdo dela. Só que daí, Murilo, aqui envolveu Sacou o biologia sabor? e envolveu Energético? algumas possíveis desinformações. E daí entra, então, em cena, nosso queridíssimo biólogo Henrique. Mas, Ah. Marcelo, a gente já falou o motivo mesmo, porque além dessa treta, o biólogo agora que ele entrou, ele levou um strike da Carol. Ele levou um strike da Carol, porque isso é o que o biólogo Henrique tá falando aqui. O biólogo Henrique, ele fez um react, os conteúdos do biólogo Henrique é basicamente isso, é um react e aí ele entra com a sua base de estudo por trás, ele é biólogo e coisa e tal. E aí ele fez um react Já viu desse o biólogo vídeo da Carol Henrique? Capel e desmontou algumas coisas, Murilo. Ó, não é bem assim, não é bem assado, não é fruta, não é piriri pororó. Mas vai ver aqui. E aí parece que ela borodota. não gostou disso aí e deu um strike nele no YouTube, Murilo. E aí o biólogo Henrique ficou puto e fez um outro vídeo aqui agora descascando ela, certo? E aí a gente vai ver então o vídeo que o biólogo Henrique, que é esse que a gente tava assistindo agora, mas a gente vai ver direto pelo biólogo Henrique, porque é basicamente o mesmo vídeo, né? Então a gente vai assistir ela falando e ele reagindo, certo? Uma pesquisa conduzida pela BBC revelou que chimpanzés selvagens A gente já na viu isso aí, Guiné né? consomem regularmente seiva fermentada da palmeira, conhecida como vinho de palma, que contém álcool, mas não apenas. Eles estão produzindo o próprio álcool e, como a própria imagem mostra aqui, eles estão socializando, ou seja, usando o álcool produzido por eles mesmos para socializar e para estar em grupo. Ou seja, os macacos têm o próprio alambique. Não tem, né? Não foi bem assim, não, Carol. Olha só. Na verdade, isso aqui é uma treculha, né? É conhecido como fruta-pão africana. E ela tem uma fermentação natural. Se ela ficar mais, sabe, passo do ponto. Olha, de fato,
pelo menos umas 10 vezes, os chimpanzés foram flagrados compartilhando uma fruta, o que é uma coisa um pouco mais complicada, né? Os chimpanzés não gostam muito de compartilhar coisas. Mas a fruta é muito grande, então daria pra dividir numa boa. Elas são grandonas mesmo. Os chimpanzés, inclusive, valeu são pelo verdes, Prime são Black! mais verdes. Eles quebram ela, de modo que não tenha tal fermentação. Fala tu, Mas meu foi querido. observado, em 11 teste, meses, é que a fruta nóis! da tricúlia, ela pode apresentar aí um grau muito Ratinho, o baixo cara aqui tá meio de maluco. fermentação alcoólica. A mulher, Muito né? baixo. Cerca de 8 vezes menos do que uma cerveja, o que é muito baixo. Então não daria pra ele se embriagar. Olha lá, então. Quando isso esse aí é macaco importantíssimo, chegando. porque quando a gente vê isso aqui, pela notícia, pela Carol falando, parece que os chimpanzés estão manguaçando. Pode ser que tenha dado um certo... Tira todo o método da porra. Um certo, sabe, devaneio. Ninguém nega isso, tá? Pode ser que tenha algum efeito, sim. Mas muito, muito baixo. Não deixaria o chimpanzé bêbado, não. Mas eles não estão fazendo Boa. aquilo. Eles não estão fazendo nada com a palma. Isso aí nem palmeira. Essa é uma planta, inclusive, dicotiledônia. Então, assim, eles não estão botando isso em lugar nenhum e fermentando propositadamente em lugar nenhum. Simplesmente acham uma fruta mais madura e aí, ao achar uma fruta mais madura, podem sentar e compartilhar, dando a impressão de estar numa mesa de bar. São coisas diferentes. Ou seja, os macacos têm o próprio alambique. E desde quando isso aí é novidade? Porque Se tu fosse homem, tu seria muito estranho, Carol. os O elefantes... Henrique foi de boa pra caralho, né, mano? Se eu parar pra ver, né? É por isso que ele pegou mal o Murilo. Porque, tipo assim, ele entende ali que a Carol ela não é uma bióloga. E ela traz ali as informações, o conteúdo dela é muito de... Foi teoria da tranquilo. conspiração. Só que, cara, ela fala alguma parada e muita gente leva a sério, Murilo, tá ligado? Leva a sério. Vai levar a sério o que ela tá falando. O que me surpreende um pouco, né? Você pegar uma pessoa que ela é conhecida por teorias da conspiração, trazer vídeo de teoria da conspiração, e você levar a sério o que ela fala. Ela levar a sério no ponto de tudo que ela trouxe lá, que o reptiliano domina o mundo. Vou dar um exemplo aqui. E aí, não, porra, é isso mesmo que acontece. Não, cara, isso são teorias da conspiração, entendeu? Você não pode simplesmente acreditar em tudo. Eu nem duvido que de fato possa acontecer assim, entendeu? A gente vê cada coisa aí, né? Agora essas paradas do Epstein e os caramba, a gente vê cada coisa que a gente não imaginava, certo? Mas, não, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem como você levar tudo ao pé da letra, né, cara? lá na África, Tu não ia pegar ninguém, não, velho. Desculpa aí. eles Fica consomem a marula fruit, que é Opa. uma fruta que tem um teor alcoólico e ficam bêbados. Não. Não é não. Mas quem foi que disse que uma coisa tem a ver com a outra? Uma coisa bem... Essa parada do elefante eu já vi já também, uma vez. Que eles falavam que os elefantes pegavam essas frutas aí pra ficar manguaçado também, mano. Eu já vi esse tipo de notícia circulando já. específica são os elefantes que consomem uma fruta. Fruta essa que, quando apodrece, possui uma fermentação natural e um teor alcoólico que varia de 2% a 4%. Não chega a isso. E outra coisa, eles não ficam bêbados com a marula. Esse foi uma fake news. Eu vou explicar. Teve um documentário, Carol. E aí, nesse documentário, eles filmaram lá os macacos bêbados, avestruz bêbado, elefante bêbado, uma festa total, leão bêbado, e todo mundo foi uma farra. Mas aquilo foi fake. Foi fake news. Mano. Tá bom? Foi fake news. Não é uma realidade. Mas o eu conteúdo vi da isso aí, mina Murilo. Tá é vendo? falar de Pra animal mim, que tá isso virando aí é cachaceira. realidade, tá vendo? Por isso que não pode Não, botar fé, Rata, né? ela traz uns. Ela traz umas teorias da conspiração meio maluca. Coisa assim que. Não. Nada. Porque eu vi uma matéria assim mesmo, mostrava até os elefantes meio capengando assim, tá ligado? Meio caindo. E aí falava que era isso, porque eles comiam as frutinhas lá e ficava loucão, mano. Você vê, ficar sabendo disso e tal. Agora, você produzir um vídeo sobre isso e não ir atrás pra saber se é verdade ou não, que fica difícil. É verdade. Porque assim, quando você vê lá no Instagram, cara, você ela- fala, mano, caramba, que louco, os elefantes estão manguaçando. Ela, como digital influencer, ela devia pelo menos saber. Porque ela tá influenciando outras pessoas estão acreditando nisso. A vovó do Zap, a mamãe, às vezes até minha mãe manda uns vídeos desses pra mim e fala: Olha aqui, meu filho, olha o que tá acontecendo. Eu falo, mãe, não é isso. Mas tudo bem, você guardou aquilo pra você. Você pode até ter acreditado, mas você guardou aquilo pra você, né? Agora, se você pega e aí você sai reproduzindo isso pra milhões de pessoas, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo mesmo. Até porque, Murilo, vamos supor, eu tô lá no Instagram e vi que os elefantes estão manguaçando. Eu falo, porra, caramba, Falou e que disse. louco, né? Os elefantes estão ficando loucão aí, manguaçando aí, enchendo a cara. Aí eu guardei pra mim. Só que, Murilo, a partir do momento que tô falando eu enquanto criador, eu falo, mano, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mano, que os elefantes estão manguaçando. Eu vou dar uma pesquisada melhor. E aí é bem provável, Murilo, Boa. que num simples Google que eu der, eu já vou saber que é uma fake news, que não é bem assim, que foi aumentado pra poder viralizar mais, né? E você também pode falar, pô, Marcelo, a gente tá num outro vídeo aqui, chegou nesse assunto aí, você fala, putz, cara, eu vi uma parada no Instagram lá, que os elefantes ficou bêbado lá, tomando uma marula lá. Você
pode falar isso, mas, tipo, não na certeza também, mano. Pô, eu vi lá no Instagram, se é verdade ou não, você que tá escutando a gente, vai lá e pesquisa e descobre. Vai dar uma olhada. E outra, a gente mesmo pode, né? Depois Tem que a gente dá uma pesquisar, né, pesquisada. véi? Não é, a gente só não pesquisou na hora, porque, caralho, não é. Imagina se todo vídeo que você vê no Instagram, você vai procurar no Google pra ver se é verdade mesmo, fazer uma pesquisa aprofundada. Você não vai fazer isso, né, mano? Isso é uma conversa, então beleza. Agora, quando você produz um vídeo para falar na certeza, que nem ela tá falando, na certeza, aí é diferente, pô. Não é culpa só da Carol. Todo mundo foi pego nessa brincadeira. Mas foi uma brincadeira, não foi realidade. Então, beleza. Ou seja, eles não estão produzindo a própria bebida. E principalmente, Os chimpanzés eles não também não. utilizam a bebida para socializar. Então, uma coisa é o comportamento do elefante. Opa, isso aí você tem razão. Parece que os chimpanzés estavam socializando, mas eles não estão produzindo a própria bebida. Mas indica que realmente eles poderiam estar socializando. Sim, é um indicador. Pelo menos 10 vezes foram observados. E o papo da marulha é fake. Come essa frutinha aqui, que é a fruta da marula, que quando tá assim, ó, madura, ela não tem teor alcoólico. Só que quando ela apodrece, ela começa a fermentar. Todas e aí, as frutas. então, ela começa Todas as frutas ficam com teor Inclusive na Essa- cadeia, né, Murilo? Os caras falam, né, que na cadeia os presos faz cachaça assim, né? De Eles pegam arroz. casca de laranja, casca não sei o que, vai, fermenta lá, eles fazem um próprio esquema deles lá. De arroz dá uns pra que eu fazer já não sei também. como é que funciona, que daí eles produzem cachaça, né? apresentar um pequeno teor alcoólico. Muito pequeno. Uma coisa é isso. Outra coisa completamente diferente são os macacos produzirem a sua própria Não, eles não estão produzindo, eles estão consumindo a Como que é? E o meu netinho, você viu que o Lula fez uma lei para dar maconha pro elefante do Maranhão que estava bêbado? fruta fermentada. que Ô, é meu um netinho, muito li interessante, errado. Porque pode ser um processo de socialização. bebida e não apenas. Ai, meu Deus. O outro da matéria fala. Exatamente, que eles desse estão jeito, armazenando a própria bebida. Porque para fermentar é preciso de um tempo, né? Eles Não, eles não estão armazenando. Ela fermenta naturalmente por estar apodrecendo ali. utilizam a palma e aí eles colocam uma mistura lá dentro Não, que faz a não. fermentação Recebi aqui no natural. zap. Esse é o problema. Pra E quem ainda tá manda um vendo, vídeo muito de louco, A eles do- armazenando, do então você Lula vai assinando ver, a tem lei. galpão lá pra armazenar. É óbvio que eu tô E os exagerando. caras dando Eles maconha estão pro- produzindo, então os eles estão utilizando, elefantes. Bruno, de meios pra poder, de repente, acelerar essa fermentação pra poder formar ali a fruta alcoólica, né? Estocam, esperam a fermentação Olha lá, ó. acontecer e depois consomem através de folhas. Eles Aí é descem foda. a folha dentro desse líquido Não. que sai da palma Não. e depois chupam a folha e em grupo, como se eles estivessem indo pro bar. Sim, os macacos estão tendo os próprios bares deles. E Olha lá, ó. Tipo, mano, é muito exagerado, tá ligado, velho? Aí, mas de novo, cara, eu vejo uma parada dessa aqui, Murilo, e eu me divirto, tá ligado? É um entretenimento. O problema é realmente quem leva a sério, né, mano? Quem leva a sério isso aí. Se a gente fala alguma coisa aqui de algum animal, o biólogo Henrique vem corrigir a gente, mano, porra, do caralho, mano. O cara corrigiu a gente aqui, tá falando de boa, em momento algum ele tá diminuindo ela. Quando a gente fala alguma coisa que não tem certeza, a gente sempre joga. Eu tiro o meu da reta também, eu não sou bobo, mano. Eu sempre falo, ó, mano, eu vi essa parada aí. Eu não sei se é real, não sei. Eu tiro o meu da reta. É. Não vou ficar afirmando na certeza da ignorância, entendeu? Tipo, não, o que é isso mesmo? Porque o O macaco tem o próprio bar agora. macaco tem um bar e não sei o que. E eu não venho firmar ali com certeza, tá ligado? Eu jogo pra galera. Eu jogo pra galera. Não sou besta, mano. Daqui a pouco vem um biólogo Henrique aqui e carca fumo em mim aqui de bobeira, entendeu? Mas daí ela leva tão sério que quando Mas ela assim, fala, tá esse- falando uma porque esse besteira, cara vem tá o cara com- corrige ela, Pô, de boa, engenho. ela dá strike no cara, pô. Aí é foda. A gente já vai falar sobre o strike já. Aí é uma parada aqui. Também não sei, rato. Vamos continuar aqui. nível de sofisticação. Não, deixa O porquê que ele tá de capacete e negócio? Não sei, deve ser alguma coisa, vamos ver. News adivinho, não. Nada a ver com nada aqui. Só. Como esse é extremamente Deve estar bizarro. trabalhando, né? Chegou da Porque obra isso agora. sugere Engenheiro, uma acabou de chegar da evolução obra. muito mais rápida do que é esperada para essa espécie. E evolução essa que se iguala com a evolução humana. Porque, afinal de contas, os humanos, ao criarem seus próprios produtos, ao consumirem seus próprios produtos e ao venderem os seus próprios produtos, eles criaram tudo isso que nós temos hoje. Não. Uma sociedade. E, gente, para que isso aqui Não vire foi uma assim. sociedade extremamente inteligente, Não, são apenas não. alguns milênios de evolução. E é aí que não, surge milhões. um filme. Meu Deus, que mulher louca, véi! Olha lá. Porque é exatamente assim que o Planeta dos Macacos começa. Com um chimpanzé mais inteligente do que todos os outros no Pensei que bando, tinha começado bebendo cachaça. que com alguns anos desenvolveu a cachaça. própria civilização. É claro que disso aqui
Não, o filme foi um vírus que foi lançado. Tem toda uma história do filme. Para isso aqui, dentro da teoria da evolução, são alguns milênios. Não, são milhões de anos. A gente já começa a observar um comportamento extremamente social e principalmente Sim. comportamento de civilização por parte dos chimpanzés. Então, tudo leva a crer que existe uma linha evolutiva que se desenvolve muito mais rapidamente. E eu explico. Não. Nós humanos evoluímos até certo ponto e agora a nossa sociedade /evolução começa a entrar em declínio. Cara, essa mulher não... Você sempre continua- Sei lá, não fez Essa colegial? demora milhares, talvez milhões de anos para Isso, acontecer. isso. Mas o Homo sapiens estabilizou, pelo menos em termos Não. evolutivos. Não. Não, nós continuamos evoluindo, continuamos selecionando seres humanos mais inteligentes, como, por exemplo, quem é capaz de produzir vacina, etc. Nós deixamos... A seleção natural, ela tá sempre agindo para qualquer coisa. Cara, então, o fato de você não estar mais na floresta, que a seleção natural não tá agindo. Você está selecionando, por exemplo, pessoas mais inteligentes. Daqui pra frente, no nosso caso, é mais pra trás do que pra frente. Porque afinal de contas, nós somos uma sociedade de Labubu, de bebê reborn. Não. Não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, Labubu é bem bom. Vai com os bagulho besta da sociedade. Realmente, cara, essas coisas idiotas que existem na sociedade hoje mesmo, né? É tipo, falar Eu acho que essa teoria Red Pill desse é a cara mesma da coisa hora, que nazismo. Eu concordo com ela, mano. Nós tá desevoluindo mesmo. Tá desevoluindo, né? É mais pra trás. Ela tá desevoluindo, né? CPI das Bets. Então daqui pra frente é só pra trás. Mas e essa linha de Carol, evolução? O que tem CPI das Bets? Vamos falar- Mano, do Neida! Ela soltou um CPI das Bets! Jesus, o que minha mãe tem a ver com isso? Será que mais uma vez nós teremos uma peça de ficção que adivinhará o futuro? Bom, também não é muito difícil, né? Afinal de contas, hoje em dia, até o próprio chimpanzé tá mais intelectualizado que nós humanos. Enfim. Ela tá formando conteúdo. Sim, Certeza, Rato, Ai, certeza. Caramba, é foda, velho. Fiquei imaginando ele, né? Que ele, porra, ele é biólogo, os caramba. Se a gente escutando uns bagulho desse, mano, nós já dá risada já, mano. Imagina ele escutando umas paradas dessas, mano. E aí, nós vimos então pro dia de hoje, Murilo. Que aí é onde o bicho começa a pegar. Que é o biólogo Henrique fez um vídeo agora afirmando que a Carol deu um strike lá no canal dele. Por conta disso aí. Por conta dele ter feito um vídeo lá, esse vídeo que a gente acabou de ver. Poste mija no cachorro. Agora o biólogo não pode falar de biologia, pois Carol Capel decidiu de que o fato de eu ter corrigido ela na internet era o suficiente para ela mandar um strike no meu YouTube com o intuito de derrubar o meu canal. Um canal onde eu salvo vidas. Quantas pessoas já me mandaram mensagem dizendo não fiz o torniquete, fui direto, liguei pro SAMU, ou não fiz o corte, ou algo parecido. Olha, se não fosse você, eu teria me dado mal com o escorpião. Quantas vidas humanas e de animais eu já salvei falando de biologia. Mas eu não posso falar de biologia. Eu tenho que ver a Carol Capel falar um monte sobre biologia e não posso corrigir. Carol Capel, que reconhecidamente fala sobre teorias da conspiração. Pois é, ela diz que faz pesquisas, que paga uma equipe para isso. Carol, deixa eu te ensinar uma parada. Além de ter te ensinado biologia, quando a gente faz pesquisas, a gente procura fontes confiáveis. Dentre elas, artigos científicos. Não é o disse-me-disse. Sabe, esse lance do que disseram que não apalacha isso, não apalacha aquilo outro. E olha, eu vou continuar corrigindo tudo aquilo de errado que você fala sobre biologia. Não adianta me dar strike para derrubar o meu canal e nem querer me processar, que é o que estão dizendo por aí, que inclusive você iria me processar. Eu só quero lembrar de uma coisa. Assim, strike eu já pego mal pra caramba. Nossa, pra mim é um bagulho baixo pra caramba, aplicar strike, tá? Mas assim, o biólogo Henrique tá dizendo que ela deu strike nele, né? Eu não sei, acho que teria que vir um vídeo dela também pra gente escutar o lado dela pra ver o que ela tem a dizer. Mas se o biólogo Henrique tá dizendo é porque ele consegue ver lá, Murilo, na hora que você toma um strike, você consegue ver quem mandou. Igual quando a gente tomou lá do Podpah, eu conseguia ver que ele veio por uma agência que tava vinculada ao Podpah. A princípio a gente até achou que, pô, talvez não seja o Podpah, talvez seja de fato uma agência, tá tomando conta, e aí vacilou, pesou a mão lá na hora de aplicar strike e tal. Depois deu todo aquele rolo que vocês já conhecem. Mas o biólogo Henrique, por estar afirmando que foi a Carol Capel, é bem provável que na hora que ele clicou lá pra ver quem deu strike, apareceu o e-mail dela, e enfim. Eu não tenho muito o que dizer, mano. Eu acho uma puta sacanagem mesmo fazer isso, tá ligado? O biólogo Henrique, ele vai falar aqui que ele já recorreu. Strike, galera, é o seguinte, não é tão várzea assim quanto a galera acha que é. Você não simplesmente aplica um strike e pronto, agora eu tenho a certeza que eu ferrei o cara. Não,
você recorre e o YouTube volta. Cara, se não dizer 100% das vezes, sei lá, 90% das vezes o YouTube vai voltar o seu vídeo. E aí, se a pessoa quiser continuar nesse embate com você, ela tem que te processar. É como se o YouTube lavasse as mãos e falasse, ó, resolva vocês dois na justiça. Até porque cada país tem a sua legislação. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe. Esse negócio de conteúdo, sabe? Direito autoral meu. Não existe. Lá tem uma lei específica chamada Fair Use que você nem se vir um processo desse por juiz, o juiz dá risada, mano. Agora aqui no Brasil a gente sabe que é um pouco diferente. Em São Paulo, né, pelo que dizem, em São Paulo a jurisprudência já tá bem mais favorável a essa flexibilização de conteúdos terceiro. Então, pra mim, eu não acho que a Carol vai processar ele, até porque, se eu não me engano, a Carol nem morar aqui no Brasil mora. Não que isso não seja um empecilho, talvez ainda ela consiga processar, mas eu não acho que ela vai correr a esse ponto, né? Porque só pelo strike aí já pega um pouco mal, Entendi. a galera já comenta e o pessoal tende a não... Igual no Podpah lá, né? O Podpah é 100 vezes maior que a gente, Murilo, e basta você lembrar da treta lá que a grande maioria da galera ficou do nosso lado, inclusive o próprio Igão depois lá entrou em contato com a gente, falou que, mano, não era pra ter acontecido bem isso, a gente sabe que isso daí prejudica o criador e tal. Então quem aplica strike hoje no YouTube ou em qualquer outra rede social não é muito bem visto pelo público, sabe? É um negócio um pouco meio sacana mesmo. Eu só quero lembrar de uma coisa, eu não sou um youtuber pequeno, eu sou um youtuber que tem como arcar com as minhas custas, tá? Brabo. Eu não vou me calar. Pôs Eu o pau na não mesa. vou tolerar alguém falando errado ou completamente errado na biologia, sem que... E publicamente, porque você é pública. Você tá na internet, tem milhões de seguidores. E aí você fala tudo equivocado e não quer que as pessoas se manifestem? Olha, pelo que eu entendo, qualquer pesquisa que você fizer aqui, tem vários e vários outros canais corrigindo você na internet por coisas que você falou equivocadamente. Então eu sugiro que você repense na sua equipe que faz as pesquisas por você, porque parece que eles não estão fazendo direito. Eu Quer outra? fiz um vídeo mostrando que ela errou tudo o que falou sobre os chimpanzés. Confundiu palmeira, confundiu árvore, confundiu evolução, falou um monte de coisas erradas sobre evolução e retirou meu vídeo do ar. Só que o YouTube já aceitou a contra-notificação e já esse vídeo vai voltar e a gente vai falar dele aqui de novo, cara. Mas que vergonha, hein, Carol Capel? Você realmente não sabe nada de biologia e pode ter certeza que eu vou entrar com todos os recursos, inclusive com o próprio Conselho de Biologia, porque eu tenho o direito de falar sobre biologia. Eu tenho lugar de fala, você que não tem. E você Caralho! não sabe nada de biologia. E ainda que Bateu! destruir, hein? Que feio, hein? Acabou! A gente vai continuar conversando sobre isso. E pode ter certeza dois lados da que cara. os erros que eu ver seu falando de biologia, a gente vai trazer aqui e vai corrigir sim, ué. Você não pode, publicamente, ficar falando tudo errado de biologia e achar que tá indo bem. Em breve teremos mais vídeos. Eu não entendo, Murilo, toma. alguns criadores de conteúdo... Descascada eles se propõem ao a vivo, trabalhar ratinho. com a internet. Eu vou vir, botar minha cara a público, vou ali abrir o meu Instagram, vou começar a criar algum tipo de conteúdo, as pessoas vão me seguir, vão comentar, vão engajar, eu vou falar as coisas que eu quero falar na minha criação e eu vou achar que ninguém pode falar sobre mim, que eu sou intocável, que eu posso falar qualquer coisa, seja verdadeiro, seja falso, seja teoria, seja fato, enfim, eu posso falar qualquer coisa e ninguém pode falar sobre mim. Eu não entendo esse tipo de pensamento como se a pessoa fosse um ser que tá lá no Monte Olimpo, um ser inalcançável, que não se pode falar dela. É óbvio que as pessoas vão falar sobre você, porque pessoas vão discordar de você e a gente vive num país onde ainda existe liberdade de expressão. Eu posso vir e discordar de você. Outra coisa completamente diferente são crimes. A pessoa imputou um crime a mim, me chamou de isso, daquilo, que é algo criminoso. Aí tudo bem, eu entendo. Você utilizar dos meios que você tem pra tirar aquele conteúdo, pra processar a pessoa. Agora, nitidamente, Murilo, não é o caso aqui. Não é o caso aqui. O biólogo Henrique, ele corrigiu algumas informações ali equivocadas da Carol Capel. E aí, no final das contas, tomar um strike não faz sentido nenhum. A pessoa que fica com o ego ferido, né, mano? Tipo, não tem humildade de falar, putz,
você errei nesse vídeo mesmo. Exatamente. Querer censurar o cara pra tentar manter a sua verdade, que não é uma verdade, né? Aí vem o efeito... Ô, Rato, eu acho que você devia contrário, trabalhar o efeito desse jeito aí, ó. Streisand, né? Eu até comentei sobre isso no outro vídeo. Com uma roupinha coisa que eu de não falei, esse engenheiro efeito e Streisand. chapeuzinho. Efeito Streisand Não por pode conta deixar de um IPI evento que aconteceu com uma... Eu não sei se era de cantora, fora. alguma artista lá de Hollywood. E agora, eu posso estar até falando bobeira aqui. Talvez nem é de Hollywood, é dos Estados Unidos lá. Que é a Barbra Streisand. Ela, se não me falha a memória aqui, tá? E é por isso que eu não venho falar as coisas com 100% de certeza, Murilo. Porque numa dessa eu dou uma escorregada aqui e falo alguma bobeira. Mas basicamente é o seguinte, ela não queria que Exatamente, é vazasse isso fotos aí. da casa dela, Murilo. Uma coisa assim. Tinha paparazzi que Não, tirava, não. alguma coisa ela não queria. Se você E tá aí na ela sua casa começou aí, a trabalhando sem processar, CPI censurar, e tentar cai proibir essas imagens da casa dela. telhado. Por causa dela tá tentando proibir, todo E aí você mundo tá queria sem ver as EPI. imagens da casa dela. Falei, mano, como assim ela quer proibir as imagens da casa dela? Então eu quero ver. O que tem demais na casa dela? E aí esse foi um efeito contrário, Murilo. Então assim, se no final das contas 10 pessoas... Se eu não viram a fosse casa seu dela, patrão, eu 1000 cobraria pessoas passaram a seu ver porque EPI. ela tentou coibir. Ou seja, o efeito foi completamente oposto quando você tenta segurar, censurar e coibir ali alguma informação ser veiculada. E aí por isso que ele tomou esse nome, né? O efeito Streisand. Quando você tenta censurar O cara tá algo, com coletinho. tenta esconder algo e aquilo, por você estar tentando fazer isso, aquilo toma uma proporção muito maior, porque daí mais pessoas vão comentar e mais pessoas vão querer saber o que tá dedicado, acontecendo. isso aqui tem que ser Basicamente assim, é ó. isso. E eu acho que é isso que tende, inclusive, a acontecer com essa treta aqui da Carol. Cara, esse Conká. fonezinho de Fechou? ouvido eu acho Fechou. muito feio. Mas a tatuagem desse cara é muito da hora, mano. Um braço de robô ele fez. Da hora. Gostelhos. Gostelhos. Parabéns pelo trabalho. Curte o vídeo. Se inscrever no canal. Uai, não tá... Ah, esse aqui é outro Maravilha. canal Então, salve, dele. salve a todos. Sejam